E nós estamos aqui em mais um episódio Só Pode Coisas Boas. E só pode coisas boas mesmo. Eu só trago cases de sucesso, mulheres com histórias incríveis. E eu não poderia deixar de trazer uma pessoa que eu admiro muito e que Deus colocou na minha vida. E organizei o casamento do filho desta mulher. Eu já admirava, já conhecia por nome, e aí quando o filho me apresentou, eu disse, meu Deus, é aquela mulher que eu via, e Deus colocou na minha vida, e hoje ela está aqui, ela que é da 4ª linha, está no 2º mandato, ela que é vereadora em Criciúma, ao lado do nosso prefeito Clésio Salvaro. Seja muito bem-vinda, Giovana Zanetti. Obrigada, Teca. Quero te agradecer por tudo que você também faz parte da minha família, né? Tu sabes que tu faz parte da minha família, porque você organizou o casamento do meu filho e por isso a gente tem uma gratidão. Quero te agradecer também por estar aqui, né? A gente não é sempre que tem oportunidade de conversar e de falar e de ser ouvida. Então, quero te agradecer muito pelo convite, tá? E não sei, estou aqui à disposição, pode ir, vamos conversar. Vai ser uma conversa leve, uma conversa bem tranquila, até porque assim, ó, muitas mulheres, não só mulheres, mas homens também, né? Eles querem conhecer um pouquinho mais da Giovana. Eu sei que tu é professora, né? Tu era professora, na verdade. Sou professora, ainda tu atua ainda. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, como tu entrasse na política. Isso. E tu atua ainda, como dá conta de tudo isso? Dou conta de tudo isso. Às vezes a gente falha um pouquinho, mas a gente dá conta. Nós somos ser humano, né, Giovana? Somos ser humanos. Então, Teca, eu nasci e cresci no bairro Comerciário, bairro Michel. A minha mãe é professora, foi diretora de escola do Colégio Joaquim Ramos, que é uma referência em Criciúma. Sempre foi uma pessoa que nos incentivou muito, enquanto filhas mulheres, que eu tenho mais 2 irmãs, que a gente tinha que estudar e ser independente, assim como ela foi. Então, ela se aposentou como professora e hoje encontro os ex-alunos dela, todos o elogiam. Eles dizem, sua mãe era brava. Mas ela ensinou matemática. Aprendesse a matemática? Aprendi. Então ela era boa professora. É o que eu pergunto, né? Então, assim, então eu estudei, porque o meu sonho era ser professora como a mãe. Então, as minhas outras irmãs foram para outras áreas, uma arquiteta, uma advogada. Mas eu fui professora, é a minha profissão. E é o que eu gosto muito de fazer. E como professora, eu fui também diretora de escola. E como eu fui diretora de escola, uma vez o Clésio era muito amigo do meu sogro, da família, e ele descobriu em alguma conversa, dizendo assim, mas quem que deveria sair de candidato na 4ª linha? Aí alguém disse assim, eu acho que a Giovana, diretora da escola, disse, não, nem pensar. Aí ele tentou foi uma tentativa, e aí eu não fui aquela vez, em 2008. Aí ele me convidou para ser secretária de educação do município, que para mim foi assim, uma experiência incrível, que é onde a gente tem o poder da caneta, que a gente diz, né? Então, o que eu sonhava para a educação, eu consegui concretizar nesse período que eu fiquei como secretária. E graças a Deus, assim, quando a gente sai na rua, que via as colegas professoras, elas sempre me elogiavam e, tu fez um bom trabalho, tu foi boa na educação. Eu acho que foi isso também que me deu crédito depois para mim me eleger como vereadora. Com certeza, acredito que foi esse trabalho, sabe? Crédito e coragem, né, Giovana? Porque uma professora, uma diretora, sendo mulher, né, que não era da política, ter isso, sentir isso. Tem essa coragem, então. Ter essa coragem. Falar um pouquinho da coragem também. Não é só a minha coragem, mas também o apoio da família foi muito importante. Fundamental, porque né? Eu perguntava pro meu esposo, e aí ele... Não, vamos enfrentar. Ele também queria saber o potencial que a gente tinha, porque a gente sempre foi da igreja, ajuda muito as pessoas, a gente sempre se envolveu em tudo. Né? A gente sempre se envolveu com a comunidade, sempre fez um trabalho, enfim, não só no trabalho em si, mas sempre ajudando as pessoas. O Edson, que é meu esposo também, meu Deus, o pessoal, ele tinha uma loja de materiais de construção. As pessoas o procuravam para perguntar, Edson, como é que eu faço com esse documento? Como é que eu faço isso? Então, são pessoas humildes de bairro que precisam de ti para te orientar. Onde é que eu procuro isso? Onde é que eu procuro esse serviço na prefeitura? Então, ele sempre prestativo, sempre é uma pessoa que, meu Deus, podem ligar meio-dia que ele está atendendo o telefone. Às vezes até chama atenção. Pai, são 10 minutos de almoço só, desliga um pouco.
louco. Ele é mais agitado do que eu até. Né? Então, me ajuda muito, né? A gente tem os assessores e tem os parceiros, né? Eu sou do mesmo partido do prefeito Clécio Salvaro, como você já mencionou, que é o mentor, né? Que foi a pessoa que insistiu muito. PSDB, né? PSDB. Hoje ele está no PSD. Hoje ele mudou de partido, né? Isso. Mas é que é a pessoa que nos inspira, sabe? Sim. Ele é uma pessoa que tem uma gestão, não muda, né? Uma postura, que quer o bem da cidade, que quer fazer as coisas pelas pessoas. E a gente percebe, né? Um empreendedor, uma pessoa que não desperdiça o dinheiro público, né? Às vezes eu estava na Secretaria de Educação, eu quero fazer isso. O prefeito assim, eu acho que não. Giovana, tu tem que cuidar mais do que se fosse teu. Porque tem hora que tu tem que ser um pouquinho insistente, tem que dizer o não. Porque tem outras obras para serem feitas que são mais importantes. Então, realmente é a pessoa que a gente se espelha, porque realmente ele tem essa postura, ele tem um amor pela cidade e faz, né? Ele é um visionário, né? Um visionário. Empreendedor e visionário, né? Que deixa seu legado, né? Sempre. Ô, Giovana, e tu, quais as dificuldades, assim, ó, quando tu entrou na política, tu teve alguma? Claro, tu teve o apoio da família, e aí trabalhando na área da educação, né, na secretaria, tu viu ali que o teu olhinho, né, brilhou, porque tu tinha o poder, né, como tu falou, da caneta, podia ajudar mais pessoas, tuas colegas, teus colegas, tu poderia fazer mais pela educação, né? E aí, assim, ó, tu teve alguma dificuldade? Criou-se barreiras, né? O que tu poderia nos falar sobre isso? Então, no início, eu me senti um pouco perdida, porque eu deixei a escola, que é a minha profissão, para ficar só como vereadora. E aí, o vereador, ele fica meio, sabe, meio solto, não é do executivo que tu vai lá e faz, tu manda fazer, tu tem que ir lá pedir. Tu é o porta-voz da comunidade ou das pessoas que te abordam. Eu tenho esse problema aqui, eu preciso que faça isso. Não, como hoje lá tem falta d'água no meu bairro, tem o caminhão do lixo que não tá passando, aí a gente vai... E todo mundo vai te chamar para ajudar a solucionar esses problemas. Tem gente que manda mensagem direto e a gente tenta atender o possível. Não é fácil. Então, de início, eu me senti... Parece que eu não estava fazendo nada. Eu ia no gabinete do prefeito, acompanhava nas inaugurações, acompanhava numa coisa... Mas eu assim, meu Deus, é só isso, será? Meu Deus, não, eu tenho que voltar para a sala de aula e eu acho que eu vou dar conta das duas coisas. E aí foi onde eu voltei também. Porque eu disse, meu Deus, daí vai passar esse tempo e aí eu vou perder também o meu tempo de serviço, meu tempo que eu sou professora efetiva, de carreira, enfim. E é o que a gente se realiza, né? Então, assim, vou ficar um pouquinho na escola, um pouquinho de vereadora. Mas no início foi um pouco assustador, é um meio que não é fácil, né? Tinha as sessões eram um pouco difíceis, né? Que era o início do mandato do prefeito, e aí a gente ouvia os vereadores batendo, e a gente sabia que não era aquilo. Até hoje tem o meu colega vereador dizendo, porque estão dando... uma merenda na escola que não está sendo suficiente. Aí eu ia lá, rebatia, mas aquilo te incomodava, sabe? Te incomodava muito de estarem falando mal daquilo que tu acredita. Mas depois eu fui me acostumando com esse meio, né? Fui me educando também. Aí chegava em casa, meu marido está e aí, como é que foi a Câmara? Eu só dizia assim, não fala comigo. Me deixa respirar um pouquinho. Porque foi difícil. Deixa eu me acalmar, daqui a pouquinho a gente conversa. É assim, e tem dias mesmo que eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Né? Às vezes eu conto as horas, meu Deus, já deu 14 horas, já deu 15 horas de trabalho. E aí tem hora que tu não consegue nem falar mesmo. Aí tu chega em casa e tu não consegue falar. Assim, mal a voz sai. Mas hoje tu não consegue, tu sabe separar tudo isso, né? Tu sim, não absorve tudo como, não. Pelo que eu entendo, no início tu absorvia, né? A pessoa ia lá, reclamava, tu queria ajudar, mas não dependia exclusivamente de ti, tu precisa, como tu falou, né? De outros, né? E assim, essa parte masculina, existiu muito preconceito, tu acha que ainda existe, Giovana, ou não? Olha, o homem ainda acha que manda, ele que domina, que a política é com ele? E agora? Tu acha que tem isso no geral? Um pouquinho, né? Mas eu gosto de inspirar as outras mulheres, sabe? Quando tem alguém que diz assim, eu acho que eu quero ser candidata, ela vai. Eu digo, vai.
mas vai te preparando. Nosso partido, o PSDB, até então, junto com o prefeito Clédio Salvaro, a gente nunca foi de colocar candidatas mulheres para ocupar espaço. Não, eu nunca concordei com isso. E eu sempre disse assim, gente, a gente tem que preparar. Não pode ser igual a mim. Claro que eu neguei algumas vezes, mas ao mesmo tempo eu fui me preparando. Um dia tu vai ter que enfrentar, eu acho que tu vai enfrentar, né? Acho que na cabeça da gente, a gente tem que ir se preparando. Se realmente quer, tem que ir enfrentando, tem que ir fazendo esse caminho. Sim. Né? E outro dia eu encontrei eu trabalho, como eu te disse, eu trabalho numa escola, e uma professora, ela tem o filho autista, ela trabalha na rede também de Sara, e ela disse para mim assim, Giovana, me inspirei em ti, o ano que vem eu vou ser candidata a vereadora pela Sara. Eu achei aquilo o máximo, sabe? Eu disse, nossa, que bom, que legal. Ela disse, não, porque tu dá conta de tudo, e eu vejo a tua calma. Eu disse, não é tão calma. Então, assim, às vezes a gente, né, eu tento passar aquela calma, mas por dentro, às vezes, eu tô me mordendo, né? Então, a gente, né, não pode ficar explodindo ou falando coisas que não deve, né, tem que manter o controle, sair né? do salto. Tem que manter o controle, né? Eu acho que tem que ser assim, né? O nosso prefeito é assim. Às vezes os outros o atacam com palavras e coisas, né? Mantenha a postura, né? Responda à altura. E eu achei muito bacana a ideia dela, assim, de ser candidata e essa coragem, sabe? A gente parece que não, mas nós que estamos, enquanto vereadoras, mulheres, a gente inspira outras. E acho que isso é uma corrente. Eu acho que isso, na verdade, porque hoje tem menos políticas, mulheres na política, é porque realmente isso é da história, né? A mulher já começou a votar depois dos homens, né? Então a participação ela já veio mais tardia. Então eu acho que isso também só vai se construir num caminho. Vai ter um momento que vão ser 50%, não sei, né? Sim. Mas a gente tem que sempre encorajar. E eu também tento sempre não falar mal da minha colega, mesmo que eu sei que às vezes, ou fez alguma coisa que me desagrada, mas eu acho que nós já somos em poucas. Aí vamos falar mal ou criticar o trabalho da colega vereadora ou da colega deputada, né? Cada um tem a sua opinião, cada um né? tem a sua opinião. Mesmo sabendo que não está certo, tem que saber lidar com as pessoas que são diferentes de nós, né, Giovana? Isso. E acho que nós mulheres nós temos que se juntar nesse poder, se unir, né? Se unir para que a gente se fortaleça mais. Exatamente. Né? E falta mulheres na política, né? Falta muitas. Né? Eu acho que a mulher participando mais da política é muito importante, porque, na verdade, ela tem esse olhar mais humano. Um olhar diferenciado, né? Para os detalhes, eu acho. Para os detalhes. Pode ver que os políticos também, esses políticos homens que são bem-sucedidos, com certeza tem uma mulher, uma parceira ao lado. Uma grande mulher. Uma grande mulher, exatamente. com certeza. Né? Porque elas estão lá segurando as pontas, mas estão também ajudando, estão participando do processo, assim como eu também tenho meu esposo que também participa do processo. Eu digo, não é só eu, nós somos um grupo. Eu digo para o meu grupo, né, as pessoas, a minha assessora, a Patrícia, tem o meu assessor, o Brito, que também cada ponta, ele é da região do Pinheirinho, ela é da região do Comerciário, aí tem a região da Quarta Linha, então a gente se espalha. Às vezes o prefeito me encontra por aí, ele diz assim, a Giovana, por toda Criciúma. Por toda Criciúma. Ô, Giovana, e quantas pessoas hoje trabalham contigo? Como é que funciona? Porque eu sei que um vereador, ele tem como abrir uma empresa, né, ser registrado certinho, né? Tem tudo isso não tem? Não. Tem tudo isso por trás. Abrir empresa. Não precisa abrir. Ele é como se fosse ele é um funcionário público. Ele é um funcionário da Câmara de Vereadores. Tá. Eu sou vereadora. E tem 2 assessores que a Câmara coloca à disposição. Que, na verdade, eles também têm o vínculo com a Câmara. O vínculo empregatício, no caso. Tu não pode... Eu ouvi dizer que não pode ser da família. Não, tem essa questão do nepotismo, né? Sim. Que não se indica pessoas da família, assim como não indica também no executivo. Tá. Né? Quem indica, então, é o partido, só para me entender? Não, eu escolho as pessoas. Tu escolhe as pessoas. Eu escolhi 2 pessoas. Não sendo da tua família. Eu escolhi. Não sendo da tua família. Então, hoje a Giovana é tu e mais 2 pessoas, 2 assessores que te ajudam. Isso. E aí... Um homem e uma mulher. E como é que tu divide, assim, esse teu tempo? Tu tens a família, tu tens a escola, que tu voltou a dar aula, né? Isso. Em que período que tu dá aula? Como é que funciona isso? E que período tu trabalha
para a prefeitura ali? Porque tem nas terças, né? Ou é isso, segunda? nas segundas e terças. Tem as sessões, isso. né? Então, como é que eu faço isso? Eu sou auxiliar de direção na parte da manhã e sou professora do 4º ano do ensino fundamental à tarde. O professor, ele tem a hora atividade livre. E eu pego essa minha hora atividade livre no momento em que eu vou para a Câmara, que é nas segundas-feiras, que é 2 horas de atividades livres que o professor tem à disposição. Começa às 4 horas da tarde, que são as comissões. Eu participo da Comissão da Educação. E nas segundas-feiras é dia de reunião na Câmara, tem várias comissões. Tem a CCJ, que é a primeira, a Comissão de Fiscalização, que eu também já participei, a Comissão de Saúde e a Comissão de Educação. Então, nós fizemos as reuniões, lemos os projetos que o Executivo manda, alguns dos colegas vereadores também. A gente lê, debate e vai para plenário, é aprovado ou não ali pelos pares, e depois vai para plenário para o voto. Tá. E aí, esse trabalho nas segundas-feiras começa às 4 da tarde e vai até 7h30, 8 da noite. Não para. Não para. E depois ali você tem as outras reuniões com as comunidades que te chamam para ouvir. Você vem aqui, as associações de moradores. Eu vejo que tu tá em várias associações. Em vários lugares. Às vezes a gente nem posta todos os lugares, assim, nas redes sociais. Né? Às vezes meu marido pega no meu pé. Que ele disse que eu não divulgo muito o trabalho. Eu tenho essa falha de não divulgar tudo. Mas eu te vejo ativa no Instagram. E nas terças-feiras... que bom. E nas terças-feiras também tem sessão. Então, aí em Criciúma, a nossa Câmara é segunda e terça, das 5 às 7, 7h30, depende da pauta. Se a pauta tá grande, vai indo. Uhum. Agora, no final do ano, foi umas pautas bem cansativas, porque queriam, né? Para não deixar pro próximo ano, a gente termina o que tinha lá de represado. Mas a gente concilia a família, né? Como você disse, eu tenho 3 filhos, homens, mais o marido. Tudo homem nessa família. Já são todos adultos, né? O meu filho do meio, o Vitor, é casado, já tem sua família, já tem uma netinha de 6 meses, casado com a Natália, uma querida também. Tem o Henrique, que é o mais novo, não tem namorada, e o Felipe, que é o mais velho, que namora também. A Giovana fazendo propaganda pro Henrique aqui, que tá lindos. Sem namorada. Olha, são lindos. Meu Deus. Henrique, te prepara que tu já vai ter uma namorada com essa propaganda que a tua mãe tá fazendo, hein? É lindo. Eu disse, eu não tive menina, mas aquele é mais vaidoso que menina. Meu Deus. Ô, Giovana, e assim, tu consegue ter uma vida social, uma vida familiar tranquila? Ou tu falou no início aqui do nosso podcast que hoje, por exemplo, lá no meu bairro não tinha energia, água, não, né? Água, tá faltando água e também a coleta de lixo tá falhando. E eu ligando pro pessoal. E qual o teu poder em relação a isso? Tem algum poder? Pra gente entender. Então, ou não tem poder? Às vezes as pessoas pensam assim... Giovana, você trabalha na prefeitura. Não, o executivo são 3 poderes que são independentes. Claro que eles se conectam, eles são independentes, mas eles têm que convergir, né, para um bem comum. O executivo executa, o legislativo legisla, né? E a gente tem qual é a função do vereador? É escutar as pessoas, né? Legislar também e representar as pessoas e fiscalizar, que te elegeram, né? E fiscalizar. Então, nessa questão de representar as pessoas, é onde as pessoas chamam. Eu preciso que você peça ao prefeito que faça isso, né? Então, as pessoas, eu quero a pavimentação. No meu bairro, por exemplo, por que eu abracei muito assim? Eu moro em bairro e eu senti a diferença de quando eu vim do centro para o bairro. Lá no centro não precisava de nada. Eu disse, nossa, vamos dizer assim, eu tinha rua pavimentada, tudo funcionando. Aí eu casei, vim morar na Quarta Linha, que vai fazer 30 anos. A gente viu que a comunidade precisava de mim, que a comunidade precisava da gente. Estava carente. E aí eu, como diretora de escola, eu movia todo mundo, assim. Fazia festa e o meu marido ajudava, enfim, para ajudar a escola a crescer, para fazer as coisas para as pessoas. Né? Botava ar-condicionado. Foi uma das primeiras escolas que teve ar-condicionado na sala de aula. Fez história na Quarta Linha. Isso. Aí, precisa da pavimentação. Eu disse assim, gente, eu vou, porque eu sei que o prefeito é do meu partido e ele vai fazer. Então, eu fui candidata, fui vereadora
e com o apoio do prefeito, e depois eu pedi o apoio dele, claro, para as minhas reivindicações. E o prefeito sempre foi muito solícito, ainda é, né? Às vezes não atende tudo de imediato, mas ele sabe das São necessidades. muitas demandas, né? São muitas demandas e ele vai fazendo aos poucos. Né? E a gente sabe, ele sempre... E ele nos ensinou uma coisa muito sábia, assim, que eu levo. Que tem o dia de agradecer e o dia de pedir. Né? Hoje vai inaugurar uma rua. Eu sei que tem mais para fazerem, mas hoje é o dia de agradecer. Aí a gente agradece. Deixa para mais um pouquinho para depois pedir outra. E aí vai. Então, ele, com certeza, ele conhece Criciúma de ponta a ponta, ele sabe das necessidades. Eu não preciso ficar cobrando o tempo todo. Né? E uma das necessidades também que surgiu no bairro, enquanto eu andava para ser candidata pedindo voto, foi da regularização fundiária. Tinha pessoas que tinham a casa e não tinham o documento. Era aquele contrato de gaveta, a escritura, isso. Então, uma pessoa me abordou e disse assim, Giovana, se você for vereadora, você pode nos ajudar nessa questão? Eu assim, com certeza. Se eu for vereadora, eu vou te ajudar. Aí eu cutuquei meu marido assim, meu Deus, Edson, ele disse, não, tem bastante casos assim. E aí a gente foi descobrindo, a gente foi estudar quais as possibilidades que tinham o REURB, tem o Lar Legal, aí eu fui estudando as leis e tal. Eu disse, gente, vamos meter ficha nisso, vamos ajudar essas pessoas, porque... Vamos atrás, porque imagina a pessoa não ter a sua escritura. Ela ser dona da terra e não é. Ser dona da terra e não é. E aí tem todas as questões. Para você pegar um empréstimo para melhorar a tua casa, na Caixa Econômica, né? Tu não consegue. Porque não tem documento provado. Ou, de repente, daqui a pouco venha a falecer e não tenha a segurança de que realmente vai para a pessoa certa. Vai para a pessoa certa, né? Então, eu fiquei bem preocupada com essa questão. E a gente conseguiu mais de 500 escrituras só na nossa região. Nossa. Então, assim, foi um trabalho bem incansável, assim, de porta a porta. Porque no início, as pessoas nem acreditavam que veio a empresa que ia trabalhar com isso. Era assim, não vai dar certo. O pessoal não tá... Daí o meu marido disse, não, peraí que eu vou contigo. Que o Edson, ele é conhecido, ele nasceu na comunidade, as pessoas acreditam muito na palavra dele. Aí ele foi junto e disse, não, vai dar certo, ele vamos acreditar. Ele é quase um vereador. Nossa, era para ser ele. Era para ser ele, é um dos melhores assessores que eu tenho também. Mas ele conhece as leis, porque na verdade eles também têm essa questão, que ele conhece a questão de loteamento, o que precisa e ele vai atrás. Ele é do local, ele né? desenrola as coisas, sabe? Essas partes, assim. Porque ele já conhece o caminho, né? Então, ele me ajuda muito nessa parte. Mas foi algo, assim, que eu acho que a gente deixa esse legado bem, bem importante, assim. Porque não tem alegria maior do que a pessoa ser dona do seu próprio lugar. Giovana, que tantos, né? 500, né? Que tu conseguiu a escritura. Isso. Na quarta linha só. A gente não sabia que tinha linha. tanto. Aí foi descobrindo um lado, outro, daqui a pouco tem outro lá que também tá meio enrolado lá. E a gente foi desenrolando e foi ajudando. É um processo moroso, Às vezes as pessoas nos cobram, Giovana, não chegou ainda. Ou abordam o Edson, meu marido, né? Não chegou ainda, mas vai chegar, porque demora uns 2 anos, sabe? É que demora muito. Porque a pessoa tem que provar que é dona da terra. Teve a época da pandemia que daí... não, que é um processo jurídico, que tem que estar advogado, aí tem que medir, tem a medição topográfico, aí vai para Florianópolis. E depois tem que o juiz assinar e realmente dar. Depois vai para Maria do Carmo, vai para o cartório, depois a Maria do Carmo manda as escrituras. Então, outra pessoa que é excelente também, que nos ajudou bastante. Ela é muito Tu acha que isso fez com que tu conseguisse o segundo mandato? Essa foi uma das coisas? O que que tu sente, assim? Olha, então, a primeira vez a gente fez um índice ali de colocação de 17 vereadores e eu estava em 13º lugar. A segunda campanha foi mais difícil, assim, foi época de pandemia, as pessoas dizem, pode entrar, mas a gente não queria, você já pensou se a gente entra, cumprimenta e aquela pessoa pega Covid ou alguma coisa? Ou vice-versa, né? Você estava ali o tempo todo na rua, então botava máscara e ia. Mas a gente também queria preservar
a vida de cada um. E às vezes tinha pessoa que não ligava, né? Ah, não, mas senta aqui, toma um café. E eu digo, gente, tá. Mas então, foi assim. Eu acredito que foi o trabalho anterior, sim, até com o prefeito também andando e a gente conversando. Eu participava muito das escolas, das festas, das comemorações, e a gente sempre foi essa ponte, né? A educação precisa disso, e ela Sempre secretária de ativa. educação, sempre ativa. E precisa disso na saúde, precisa disso no posto de saúde. Então a gente sempre foi ativa e sempre em comunicação com as associações de bairro, de vários bairros de Criciúma. Então acho que esse trabalho de levar, sabe, mais de representar essas pessoas é que nos fez essa eleição do segundo mandato, porque realmente a eleição em si, ela foi eleição difícil. Foi eleição difícil. Muita gente não foi votar no dia. Então, todos os vereadores ganharam menos voto do que na primeira, porque os meus eleitores, a maioria não foram, que eram pessoas mais idosas também. Então, assim, meu Deus, aí foi uma coisa muito estranha. Mas fazendo assim, aí a gente fez também um índice de perda de voto, mesmo com essa questão da pandemia, dos vereadores eleitos. No segundo mandato, eu fiquei em 8º lugar. E dos eleitos, eu fui a que menos perdeu o voto. Dos eleitos que já estavam na Câmara, né? Porque tem essa questão da mudança, eu sei, né? Às vezes as pessoas... vamos renovar. Mas não pode renovar por renovar também. Tem que renovar para uma pessoa melhor. Sim. Né? Tem que pensar bem, eu acho que... Tem que ter um propósito, né? Tem que ter um propósito, E assim, o ano que vem nós temos eleição. Né? Tu estás no teu segundo mandato. Não pode ter um terceiro, né? Vou no terceiro. Vai, pode? Pode. Não sabia. Vou. Na verdade, o executivo não pode. O executivo, o vereador pode. O vereador pode. Não tem um limite. Mas eu vou novamente, mas eu incentivo várias mulheres que estão, assim, vamos todas. E vai dar certo, e se não der certo, não tem problema. E tudo que a gente vai. E tudo que tu idealizou até o momento, até aqui dezembro de 2023. Giovana, tu acha que tu conseguiu concretizar? Ainda falta? Concretizou bastante, mas ainda falta. Ainda falta muita coisa, gente. Precisa fazer muito ainda. É como eu te falei, o bairro faltava muita coisa. Foram pavimentadas mais de 70 ruas na quarta linha. E eu sei que se eu não estivesse lá, não ia ser feito. Mas o teu olhar é para Criciúma, não é só para a quarta linha. Sim. Gente, vamos esclarecer aqui que o olhar da Giovana não é só para a quarta linha. Sim. Com certeza. No bairro Buenos Aires, que a gente teve lá também representando. Na Próspera, o seu Ronaldo, ali no loteamento Girassóis. A gente pediu para a infraestrutura abrir rua. Aí vai lá, abre a rua. A parada de ônibus não tinha, não passava o ônibus, as mulheres tinham que andar um tantão, assim, acho que era mais de 1 quilômetro. Então a gente foi lá, conseguiu, pediu. Então, onde as pessoas nos chamam, a gente vai, né? E tenta fazer o seu melhor, né? Isso, e tenta fazer o melhor, sempre. Então... Mas eu acho que, assim, tu não sente essa questão de frustração, não é frustração, mas, assim, uma impotência de, talvez, tu querer ajudar todo mundo e tu não consegue, né, Giovana? Porque eu sei que não tá só nas tuas mãos, tu é uma ponte, né? Isso, o melhor lugar é o executivo, né? Que aí você tem o poder da caneta, como eu te falei, né? Então, quando a pessoa, eu acho que está lá, com certeza, e se ela tem a visão da cidade, do que tem para fazer, eu acho que ela vai fazer bem feito. Assim como eu tinha uma visão, eu era professora e diretora de uma escola pequena, de uma escola na quarta linha, e depois eu conheci todas as escolas municipais. E aí eu vi o problema que não eram todas boas como a minha, como a escola que eu trabalhava, né? E precisava de muita coisa. Então, tu poder ajudar e tu poder fazer é muito gratificante também, sabe? É uma realização, né? É uma realização... Pessoal, profissional. Pessoal, é uma coisa que te deixa muito feliz, assim, de poder melhorar aquele bairro, aquela escola e a vida das pessoas. É gratificante, é gratificante. Até porque é o teu legado, né? Tu tá deixando aí netos, filhos, né? Outras gerações que é uma história, né? É uma história de vida que tu tá deixando para outras pessoas, né? Isso. E que com certeza pessoas que tu estás inspirando e que vão continuar, né? A tua trajetória, né? A tua história, né? E a gente fica cada vez... isso nos deixa muito grato. De poder inspirar pessoas e de deixar um legado. E de dizer assim, não, eu tive meu dedinho aqui. Outra coisa que me marcou muito foi na época que eles estavam fazendo a Via Rápida. Sim. Sabe? E aí eu observei assim, gente, mas essa estrada toda não tem iluminação. Pensa que eu fiz um requerimento na Câmara, foi um buchicho. Aí eu fiz um requerimento na Câmara pedindo iluminação. Para Via Rápida. Para Via Rápida.
Aí a pessoa assim, ela tá ficando maluca. Aí o Adelor me chamou para uma entrevista e acho que na época o deputado Vampiro, que estava na cadeira como infraestrutura, ele não gostou muito, né? Já estou dando uma estrada bem bonita e como é que estão reclamando já, né? Mas que bom que a gente mexe com as coisas, porque depois começou esse movimento. Sim. E eu acho que é esse o poder do jornalismo, das coisas, de divulgar. Porque aí o pessoal também começa a pensar, mas pode ter iluminação, então vamos fazer? Primeiro fizeram um projeto muito caro, caríssimo, de milhões, deu para fazer bem menos do que aquele, e tá iluminada. E aí quando eu passo na Via Rápida, eu vejo aquela iluminação, tem o meu dedinho por aqui, né, que a gente começa a mexer. Isso é tão bom, né? E a gente começa a mexer e a coisa começa a borbulhar, e esse é o papel, né, do vereador. Do vereador de estar divulgando, de estar botando, né, o pessoal discutir o que está acontecendo. Pode ter, pode não ter, vamos fazer, não vamos fazer. Não tem como ficar no escuro, né, Giovana? E a gente vai a Florianópolis, a gente vai pedir para o governador. Ali a gente tem muitas demandas também que a gente está também em contato com o governador, com o prefeito, enfim. E a gente vai em busca. E vamos. Ô, Giovana, então assim, como cidadã, agora eu vou te pedir aqui, então tem que botar câmeras ali também. Câmeras na Via Rápida. Sim. Eu fui uma que, dirigindo ali, claro que eu estava na parte rápida, né? Meu marido brigou comigo, que eu tenho que ir na lenta, né? Na mais calma. E um carro ali 100 por hora, e eu estava 100 por hora. E um carro me jogou pro lado, né? Pro lado, saí da Via Rápida, né? Eu saí, né? Fui jogada pro lado. E aí eu fiz bati foto, só que eu bati foto do carro errado, não bati do carro correto. Na hora do nervoso, né? Mas eu fui na polícia e o delegado falou, ali é 100 por hora. Então, assim, se tu sai, que acontece alguma coisa mais grave, isso. É um homicídio culposo, né? É um homicídio culposo. Nossa. Então, assim, e aí eu fui olhar na câmera da polícia e ali não tinha, só tinha na frente do batalhão e na rótula que vai ali pro hospital, né? Pro Hospital Unimed. Tem lugar. E o policial ainda comentou comigo, a gente não tem as câmeras ali, só aqui, mas eu tô falando isso não porque aconteceu comigo e já passou também, eu queria ir atrás da pessoa, mas não. Sim, mas por pagar com o material. Muitas pessoas, o que acontece? Mas acontece muito. Como ela isso é comum. Não tem lombada, não tem, o pessoal acelera, principalmente esse pessoal assim mais jovem da noite e tal, né? Tem lugares ali. Eu tive conversando com o pessoal da Celesc, o Zalmir, né, Casagrande. Ele tem lugares que já não tem. Ele só, Giovana, eu tinha postes, e os postes que foram quebrando por conta dos acidentes, imprudentes, de pessoas imprudentes, que ali muitas vezes foi imprudência mesmo, a gente substituiu o que tinha onde sobrando. Agora a gente não tem mais. Pode ver que no final da Via Rápida, quando chega em Criciúma, o meu filho aquaplanou ali. Sim. Foi bem difícil, bateu de ré. Meu Deus, graças a Deus que bateu atrás do carro, porque era um dia daqueles de chuva bem forte. Ele disse que estava a 100 por hora, um pouquinho de 6. Eu já estava rápido demais. Eu disse que estava chovendo forte, porque você estava assim. E ele disse, eu vou em Criciúma e volto, mãe. E aquele dia aconteceu. E aí, observando, outro dia ele estava passando. Pai, foi aqui que eu acidentei. Tinha um carro caído lá embaixo. Nossa. Porque é um local que dá essa questão da aquaplanagem, que é bem a subidinha uma ali. nuance, né? Ali eu também tenho eu quero ver com a polícia quantos acidentes já deu ali. E pode ver que está faltando uns 3, 4 postes ali. Que, na verdade, tem esse problema que dá uma baixadinha ali, que às vezes fica água na pista, que eu também passo, e às vezes eu passo do lado direito para não passar ali, já de medo, assim. E essa questão tem que ver, porque todos os dias que você passa ali, eu uso muito a Via Rápida, porque eu moro na quarta linha, então para mim é mais rápido, né? E às vezes a rodovia Luiz Rosso, mas quase sempre a Via Rápida. E a gente vê muitos carros no canteiro, canteiro central. Eu falo isso não porque aconteceu comigo, precisa tomar uma providência, ou colocar redutor de velocidade urgente, né? Porque vai dar muitos acidentes, tipo radar, né? É 100 por hora, 100 por hora, tá ali os radares. Então, você sabe que você não passa. Colocar, não precisa lombada física em alguns pontos. Eu acho que a lombada, ela não... na verdade, ela é... Até porque ali até não vejo necessidade da lombada, mas talvez o radar, porque iam colocar, radar, né? O radar, né? Tem que ser radar, tem que ter um cuidado
o pessoal tem que ser um pouquinho mais educado no Cuidadoso, dirigir, cuidadoso. Porque realmente é uma Imprudência, estrada, né? uma entrada da cidade que nos dá orgulho. Exatamente, Né? Porque nós não tínhamos, nós entrávamos pela cidade da Içara, na SC, que era uma entrada confusa. Hoje a gente tem aquela entrada excelente, né? A entrada que entra por Criciúma mesmo é a quarta linha, que é a Rodovia dos Roços. Ainda entra pela Içara. Mas que, quem sabe, no futuro tem mais uma mais rápida por ali. Com certeza. Mas... Ô, Giovana, e qual é o teu maior desafio hoje? Hoje, encerrando assim 2023. Ai, meu desafio hoje... Ou tu já superou teus desafios? Então, a gente está sempre com desafios, né? A fazer, coisas para fazer, enfim. Eu não tenho, assim, um grande desafio. Meu grande desafio é sempre ter saúde, ter essa questão, assim, de me trabalhar para mim conseguir fazer as coisas com seriedade, calma. Às vezes a pessoa diz, ai, Giovana, como tu é calma. Mas é porque eu acho que tem que ser assim. Tem que manter a né? calma, Tem que né? manter a calma para mim conseguir os meus objetivos, que estão bem claros na minha cabeça. Então, o ano que vem é um ano de eleição, é um ano que a gente vai também se desdobrar mais ainda, né? Que a gente tem que fazer essa ponte com a comunidade, tem que estar na rua, tem que estar ouvindo, tem que estar trabalhando o tempo todo. Não tenho, assim, um grande desafio, né? Eu tenho a família que me apoia muito. Que é muito importante, bem feliz, né? Que sou muito feliz por ela. E meus pais, meus sogros, toda a minha família sempre são pessoas que nos apoiaram muito e nos apoiam. Meu pai bem preocupado também, ontem perguntando coisas da política. Ai, muito... esse apoio ele é muito importante, né? Muito importante. É o nosso porto seguro, porque, né? Isso, e a gente percebe, assim, eu conheço pessoas que dizem assim, Giovana, eu tô aqui, mas o meu marido, ele não gosta que eu me envolva. Então, assim, já é uma coisa, assim, tu já fica pesada, né? Já tá ali, já tem um horário para chegar, tu já tá preocupada, né? Então, eu não tenho isso, eu sou leve, e o meu marido também. Então, a gente chega, conversa, e a hora que a gente disser, vou largar tudo para isso, a gente larga também, sabe? Então, a gente se policia e dá atenção à família também. Sim, é muito importante, né? E tá sempre participando da comunidade, dos bairros, pela cidade toda. Ô, Giovana, e assim, tu teve 2 mandatos com o Clésio, né? Então, sempre se espera que o candidato, né, sucessor, né, que é aquele do mesmo partido, que ele continue, né, até para que o vereador do seu partido tenha esse apoio, né? Isso. E assim, tu estás preparada caso o outro lado ganhe e os teus projetos, como tu vê isso, assim? Então, a gente sempre é um desafio quando sempre troca, um desafio, né? A gente sabe que tem o nosso candidato que nós vamos apoiar, né? Que é o candidato do prefeito, que é o Arleu da Silveira. O Arleu da Silveira. O Arleu é o nosso candidato. Eu sei que é difícil para ele, que foi... a gente sempre diz, né, que o secretário-geral, ele é o testa de ferro, né? Ele fica ali para dizer o não antes do prefeito, né? Então, é difícil para ele sair agora de secretário-geral para ser candidato, eu sei. Mas é a pessoa que é de confiança do prefeito. Sim. Então, se o prefeito diz, Arleu é por aqui, ele vai por ali. E ele faz incansável. Eu sei porque a gente está junto e a gente percebe a fidelidade dele. Então, eu acredito que ele tem um mentor também, assim como nós, né? Que é o prefeito Clésio Salvaro. E que a gente sabe do potencial dele, que realmente é difícil substituí-lo, com certeza. Mas eu acredito que vai ser ele e a gente torce para isso. Mas se não for, né? Se acontecer de não for, como a sua pergunta diz, a gente vai continuar lutando, né? Lutando pelo bem das pessoas. E eu acredito que o gestor vai querer também o bem de todos os criciumenses, né? Com certeza, cada um que passa deixa o seu legado. Exatamente. Né? Independente. E cada um estava num meio e fez de tudo o que pôde naquele momento. Porque cada um está num cenário. Né? O cenário agora facilita mais, dá para fazer os parques, dá para fazer isso na cidade, dá. Né? Com certeza, anteriormente, não deu, porque a nossa cidade não tinha nem estrada. Então, eu acho que cada prefeito faz, né, o seu máximo. Cada um faz o que acha de bom naquele momento em que está inserido. Né? Sim. Então, cada um fazendo a sua parte. Tá, e assim, se tu pudesse falar, né, fica bem à vontade, senão vamos guardar aí segredos, mas assim, quais teus projetos, assim, talvez para o próximo mandato,
os próximos anos, assim, próximo ano, que não encerrou o teu mandato ainda, né? Não encerrou. Sim. Qual o teu projeto? Olha, assim? Teca, o projeto é sempre trabalho, é trabalhar para as Sim. pessoas ouvir, porque o nosso trabalho está lá na ponta, é a necessidade das pessoas. Não posso dizer que o meu trabalho é meu, né? É ouvindo e levando essa demanda para o executivo e batalhando para que as coisas aconteçam. Sendo porta-voz do povo, Sendo porta-voz do povo. No meu bairro, como tu vai dizer, né? Não é só do bairro. Mas, enfim, falta muita coisa. Falta melhorar a unidade de saúde. Eu sempre digo, prefeito, queria uma UPA lá. Porque é a entrada da cidade. E o ano passado, meu marido sofreu um infarto. E eu que fui dirigindo. Gente, é longe. Né? É muito longe. Nossa. Então a gente precisa de uma unidade ali que atenda essas emergências, essas urgências. E a gente sabe que muitos não conseguiram chegar. E eu sei de pessoas do bairro assim. E que bom que deu tempo de tu chegar. E eu era diretora de escola, né? Também. E isso deu tempo, graças a Deus. E eu era diretora de escola também. E uma vez, eu nunca me esqueço, eu cheguei, tinha uma criança que fez um corte e era uma sutura, né? Aqueles pontos, né? E a gente às vezes liga para os pais, diz, você quer que eu leve, você quer ir junto, ou a gente já pode encaminhar. Eu fazia isso, porque às vezes o pai está no trabalho, a mãe está no trabalho, não pode levar. E aí o médico disse assim, mas faz tempo, né? Porque eles percebem a sutura quando faz muito tempo. Deu assim, não faz tanto tempo, aqui era longe, era uma hora, tipo, perto das 5, que tinha muito trânsito, então realmente eu demorei para chegar. Sim. Mas olha só, então a gente precisa melhorar muitas coisas. Sim. Né? Não é só num bairro, não é só no outro, mas a gente vai ouvindo essas demandas e vai vendo o que precisa. E tem que colocar isso no teu radar. E tu tem que continuar, mesmo tendo a resposta não agora, mas continua. Não dá agora, mas daqui a pouco dá. Daqui a pouco vai acontecer. É um trabalho incansável, né? É um trabalho Giovana? incansável. Essas marginais também que me incomodam muito, essas marginais da BR-101. Tem que fazer um requerimento para o governador o ano que vem. Não estão pavimentadas. Eu ontem fiz a curva, eu sei que é Içara, até o meu marido disse assim, vou fazer um requerimento, vou indicar um vereador da Içara para fazer o requerimento, porque ali é Içara, mas a gente se agonia das coisas erradas, né? Aí sujeira em cima da pista, é o buraco, e daí tem a CCR, e a gente manda e-mail para a CCR, às vezes não atende, às vezes depois atende. Então é sempre essa luta agonia, incansável, né? De tu até uma tu agonia, conseguir. Né? É uma agonia. É uma agonia. E às vezes cansa, sabe? Mas ali precisa ter um olhar, né, dessas marginais. Então a gente sabe, não é o prefeito, mas o prefeito também tem a voz. Aí a gente dá uma cochichadinha. Prefeito, o senhor pedi, pode deixar. Esses dias ele estava em Florianópolis, eu disse, prefeito, o senhor não esquece das ruas do Case, onde tem as penitenciárias ali, né? Que é um pessoal do São Domingos ali, do bairro São Domingos, que ele foi construída a penitenciária feminina, a penitenciária masculina e o Case. E as pessoas ali esperavam uma pavimentação. E não aconteceu. Passou o governo, veio o governo, passou o governo. E a gente já foi a Florianópolis muitas vezes pedir essa pavimentação. Aí um dia o prefeito estava em Florianópolis com o governador. Eu disse, prefeito, o senhor lembrou de conversar? Pode deixar, que vai ser a minha primeira pergunta. É a minha primeira demanda. Mas assim como nós também não recebemos o sim logo, sim, o prefeito também às vezes não é atendido nas demandas do município de imediato, né? Sim. Então a gente tem que ter aquela espera, né? Sim. De ter aquela paciência. Que não é fácil, né? De Jó. Ô, Giovana, e assim, estamos encerrando já, né? Chegando no nosso final desse podcast. Queria que tu falasse aqui para quem tem lá dentro de si uma vontade imensa de poder ajudar a sua comunidade, ajudar a sua cidade, quem sabe o país que está nos ouvindo, né? De repente tem aquela mulher que tem aquele potencial, né? Que mensagem que tu deixa para essa mulher que quer entrar na política? Tem que tomar coragem e ir. Conversa com alguém, pode entrar em contato comigo, que eu sou uma incentivadora, assim. E a gente ensina os caminhos. A gente diz, como é que faz isso, faz aquilo, vai fazendo, formando a tua rede de amigos, vai movimentando as pessoas, vai dizendo o que tu quer com isso. E se envolver, tem que se envolver com a comunidade, tem que se envolver pro bem comum, que as pessoas com certeza vão abraçar junto. Ah, que bom. Tem lugar para todos. Tem lugar para todos, com certeza. E, Giovana, o que tu... Eu sempre peço no final do podcast aqui uma mensagem. Que mensagem tu deixaria aqui para quem está te ouvindo? Eu queria que tu ficasse à vontade. Agora o microfone é todo teu. Então, como a gente está em época natalina, estamos quase à véspera de Natal, eu queria deixar uma mensagem para todos, né?
boas festas, um Feliz Natal, um ano de 2024 com muita prosperidade, muita saúde, tudo de bom para todos. As mulheres, os homens, todos na política fazendo bem, é sempre bom. A política, quando ela é para o bem e quando ela é bem feita, ela traz muito benefício para as pessoas. Giovana, muito obrigada, quero te agradecer, muito honrada de tu vir aqui. Eu que te agradeço, foi um papo eu que te agradeço pela oportunidade. Foi um papo muito leve, um abraço para toda a tua família. Obrigada a todos vocês que estão sempre aqui conosco, obrigada a Post TV, que é um dos nossos patrocinadores, obrigada a Weber, né, Cidades Inteligentes, a Flávia, ao Fernando, obrigada a Daisy e ao Jonathan, que são da Safety Filmes, né? Obrigada ao Antônio, que está do outro lado aqui também, a todas essas pessoas que não aparecem, mas que estão sempre aqui conosco. E obrigada a essa mulher guerreira, forte, que é a Giovana, ela que vai para o seu 3º mandato, né? O ano que vem. É uma mulher que faz pela comunidade, faz pela cidade de Criciúma, que está sempre à frente, com essa leveza, com essa delicadeza, trazendo só coisas boas para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Teca. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui, tá?